Você conhece as suas principais fraquezas? Todo ser humano, dependendo da sua formação, tem uma determinada inclinação para o mal. Sem contar a nossa natureza pecaminosa, que por si mesma é má, nós temos algumas tendências que podemos chamar de fraquezas. Eu sou o pastor Wilbert, seja muito bem-vindo à Escola Bíblica Especial. Retornamos, meus irmãos, minhas irmãs. É com grande alegria que novamente me dirijo a vocês nesta programação da TV Viva a Promessa, esse espaço reservado para estudarmos a Bíblia Sagrada, uma das principais ferramentas de comunicação do Evangelho da nossa denominação é a Escola Bíblica, que acontece nas nossas unidades, nas nossas congregações. E a nossa TV reserva esse espaço semanalmente para a gente conversar sobre o conteúdo que é aplicado nas igrejas locais, espalhadas por todo o país e mundo afora. E nós estamos estudando, como vocês vêm acompanhando, ao menos aqueles que estão antenados nas nossas programações, estamos estudando sobre o Evangelho de Marcos, cujo tema da lição é o servo em ação, uma referência à maneira como Jesus se apresenta nesse Evangelho. No início da nossa programação, eu falei sobre as suas fraquezas, eu falei sobre as tendências que todos nós, seres humanos, temos enquanto estamos neste mundo, sob o jugo do pecado. Todo tipo de maldade é rechaçada pela Bíblia, é passível de condenação. Mas nós precisamos nos conhecermos, nós precisamos entender que temos algumas fraquezas, algumas tendências, que via de regra podem ser provocadas em meio às muitas tentações que a gente sofre ao longo da vida. Isso mesmo, segundo a Bíblia, Satanás existe, Satanás nos conhece, e principalmente aqueles que têm o interesse de seguir a Jesus sofrerão muitas tentações da parte do maligno ao longo das suas vidas. Isto aconteceu com o servo Jesus, o Deus que se fez homem e habitou entre nós. Ele se apresentou como alguém que em tudo foi tentado, mas jamais pecou. E o episódio, segundo a Bíblia, que narra a sua tentação, nos demonstra que nenhum ser humano está imune a sofrer os contra-ataques do maligno. Mas a maneira como Jesus reagiu, a maneira como Jesus venceu as suas tentações, tem muito a nos ensinar. Pode nos ensinar a vencer as nossas fraquezas, as nossas tendências para o pecado. E é exatamente sobre isso que a gente vai conversar. O texto bíblico, que tem como referência aqui na nossa lição, ele está registrado lá no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos 12 e 13, nos diz o seguinte: E logo o Espírito o impeliu, uma referência a Jesus, para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Evidentemente, tem um contexto bíblico dessa passagem, mas ela é apresentada para a gente pensar sobre aquilo que nós vamos conversar. E o pastor Josias, meu amigo e irmão em Cristo, companheiro de ministério, hoje nos dá a honra da sua presença. Muito obrigado, pastor Josias. É uma satisfação novamente este programa, receber você como comentarista da lição. Seja muito bem-vindo novamente. Fique à vontade para poder cumprimentar o pessoal de casa. E logo em seguida, por gentileza, teça o seu primeiro comentário a respeito dessa lição. Paz do Senhor, pastor Wilbert, a honra é minha de estar aqui juntamente com os irmãos que procuram conhecimento da palavra de Deus e sempre tem nos assistido, tem privilegiado essa audiência e eu agradeço muito a Deus pela vida de cada um. Gostaria de deixar um abraço para a minha amada igreja Vila Nova Coruçá, onde a gente está servindo a Deus juntamente com a liderança e os irmãos. Só um detalhe, José, o pessoal conhecer, Nova Coruçá é na capital.
Isso, Zona Leste de São Paulo, né? CPL, como a gente chama, Convenção Paulistana Leste, fica ali entre Guaianazes e São Miguel. Né? Vai que um promessista aí de Manaus, de Alagoas, da Bahia, esteja por São Paulo para saber, né? Isso. Onde fica a sua igreja para poder visitá-la. Será bem-vindo. Pois bem, pastor, o tema da lição é um tema bem atual, né? Vai falar da tentação de Jesus, mas é atual porque essa atividade de Satanás é uma das suas principais. Ele veio roubar, matar, destruir, mas ele usa muito da tentação para fazer isso, né? Então, não é algo que ficou isolado no tempo, em um evento que aconteceu apenas com Jesus Cristo. Ele, que é retratado lá no Apocalipse como o dragão que persegue a noiva, né? Ele persegue a igreja de Cristo também através da tentação. Essa é uma das principais atividades e como Jesus Cristo venceu, a gente pode tirar muitas lições para a gente também vencer nessa batalha espiritual. A gente sabe, Josias, que enquanto estamos aguardando a volta de Jesus, nós não estamos livres da presença do pecado, né? Sim. Nós não estamos debaixo do domínio do pecado, porque a santificação é o processo que nos afasta das iniquidades, nos afasta dos nossos erros, mas precisamos conviver, infelizmente, constantemente com as nossas inclinações para o mal. E Satanás, ciente disso, ele tem suas estratégias, né? Ele Sim. sabe, eu comentei aqui agora há pouco para os irmãos, você também ouviu, ele sabe quais são as nossas fraquezas, ele conhece o nosso histórico. A tentação para uma pessoa não necessariamente é a mesma tentação para outra. Isso varia de pessoa para pessoa. Mas no caso de Jesus é bem bacana, porque a carta aos Hebreus, que eu também citei aqui, diz que ele conhece todas as tentações. Embora Jesus não tivesse nenhum tipo de pecado, mas Satanás o testou em tudo. E ele venceu tudo para nos provar que é possível vencer qualquer tipo de tentação. Alguém pode dizer em casa, o pastor não me conhece, não sabe a formação que eu tive, eu tenho certa inclinação por conta dos meus traumas da vida pregressa, mas Jesus provou que é possível vencer, correto, pastor? Sim, que para Satanás não importa o quê, importava que Jesus caísse em alguma coisa, só bastava uma falha, só bastava um erro para todo o plano de salvação ir por água abaixo. Então, ele de fato tentou tudo, até aqui não faz parte desse contexto, mas usando os amigos, né? Usou Pedro, né? Para dizer, olha, não vai para a cruz não, Senhor, desiste, isso é muito ruim, que não aconteça isso contigo. Mas ele percebia, né? Com facilidade, olha, para trás de mim, Satanás, né? Porque o plano eu vou seguir até o fim. E o diabo astuto, ele usa algo aparentemente com aparência de bondade, Sim. Porque Pedro, nessa ocasião, parecia estar bem intencionado, não queria que seu mestre morresse, mas Jesus, atento, percebeu que aquilo se tornou uma tentação, né? Exatamente, por isso quando o Hebreus diz que em tudo ele foi tentado, foi tudo mesmo. Todas as maneiras Satanás tentou impedir o plano de salvação através de Jesus Cristo. Então a gente pode afirmar que não há desculpa para o pecado. Se Jesus venceu todas as tentações, nos provou que é possível ter um escape em todas elas. Sim, e ele diz assim, olha, tem de bom ânimo, né? Porque tem muita gente que desanima, assim, minhas fraquezas são muitas, eu tenho aqui a inclinação para isso ou para aquilo, são tantas que, eu não vou conseguir, desanima. Jesus disse, tem de bom ânimo, eu venci, ou seja, é possível você vencer também. Muito bem, pastor, então vamos explorar esse texto bíblico, né, registrado em Marcos capítulo 1, né, que fala sobre a tentação. Essa mesma passagem bíblica é repetida, né, em alguns dos outros evangelhos, mas vamos tratar especificamente como Marcos descreveu essa ocorrência. O que é que a gente pode aprender? E como você está acostumado, e quem nos acompanha também, eu vou fazendo as perguntas para que daí você possa desenvolver os seus pensamentos e os seus comentários. A primeira pergunta, pastor Josias, que eu tenho a fazer para ti, ela está registrada no próprio versículo que eu li, mas se você quiser fazer leitura de Mateus 4, versículo 1, só para traçar um paralelo com a mesma passagem bíblica, para que você possa comentar o contexto da tentação de Jesus,
quem o impeliu para o deserto e o que esses textos nos ensinam. Só para a gente fazer a conexão de Marcos com aquilo que Mateus ele também mencionou. Mateus capítulo 4, versículo 1, por gentileza. Diz assim o texto: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Muito bem, pastor. Só fazendo essa conexão, Marcos e Mateus apresentando o mesmo episódio por ângulos diferentes e com detalhes peculiares. O que é que você tem a dizer sobre o contexto desse momento, sobre essa pergunta que eu acabei de fazer? O contexto, pastor, é muito interessante, embora a gente olhar eventos isolados, mas se a gente olha de um panorama geral, a gente tem mais a aprender a respeito de como foi difícil a tentação de Jesus, porque o contexto imediato, anterior ali, é o batismo. O momento mais glorioso na vida de Jesus até então foi aquele, porque João Batista testifica dele, dizendo: olha, esse é o que esperávamos, esse é o Cordeiro de Deus. E lembrando que João Batista era uma espécie de popstar, né, daquela época. Jesus está no anonimato, ele vai iniciar o seu ministério. Quem tem fama é João Batista. As redes sociais de João Batista bombavam. Bombava. Pegando esse exemplo, boa, pastor. Imagina alguém muito famoso, seguidor aí com milhões de seguidores, abre uma live só para falar bem do Wilbert. Eita. Imagina como que seria grandioso esse momento, né? Um Neymar da vida abre e fala: olha, eu quero falar do Wilbert e assim, tal. Imagina, Jesus está no anonimato, de repente ele chega, João Batista aponta para ele, né? Tanto que os discípulos dele, a partir de então, deixam de seguir João Batista para ir seguir Jesus. Desse momento, o Espírito Santo, ele toma a forma visível de uma pomba. O Pai dizendo: olha, esse é meu filho amado, em quem me comprazo. Então, assim, aquele momento foi glorioso e o Espírito já o impele, já imediatamente, assim, a gente vai enxergar uma urgência, né, em todo o Evangelho de Marcos, mas aqui também, imediatamente ele vai para o deserto, impulsionado pelo Espírito Santo, para que ali ele fosse aprovado, testado e aprovado. A gente olha muito para o deserto, a tentação no deserto, que é um momento de fragilidade, um momento de dificuldade. A gente sabe, em nossas vidas, assim, quando estamos fragilizados, fala assim, é o momento de o inimigo atacar, então vou ficar esperto. No deserto, a gente olha muito a tentação, mas na vitória poucos olham, na glória poucos olham, né? Naquele momento ali, se ele ficasse para colher todos os louros daquela glória, dizendo: olha, vocês viram, né? O Pai disse, ó, o Espírito Santo aqui junto, João Batista, então os holofotes estavam tudo para ele sai dos holofotes, vai para o deserto, porque como um grande treinador de futebol aplicava uma regra para o seu time, que eu trago para a minha vida espiritual até hoje, Tele Santana, chamado de mestre Tele, na área futebolística. Ele dizia para o seu time o seguinte: olha, os 5 minutos mais perigosos da partida são os 5 minutos depois que a gente faz o gol. Subsequente a gente fazer o gol, porque é o momento da glória, da euforia e vem o descuido. Fantástica a conexão, pastor. E ele diz assim, aí é o momento em que o adversário vai virar o jogo, porque todo mundo baixa a guarda. Então ele pedia para o seu time, ó, fez o gol, os próximos 5 minutos fica atento. Poucas pessoas fazem isso, e a gente vê muito Jesus fazendo isso. Ao momento de muita glória, ele se retira para um deserto. A gente vai ver ele curando, fazendo milagres. Aí ele dizia para os discípulos: pega um barco, vai na frente que eu vou orar.
Ele sempre se retirava para orar, sempre depois de um momento grandioso, de um momento de muita glória, ele se retirava para orar, porque ele entendia que o inimigo, ele vai usar esse momento, e a gente vai ver lá na frente, ele usa exatamente isso. A leitura que eu fiz, eu terminei na primeira tentação, né, dizendo assim, ó, se tu és filho de Deus, por quê? Porque ele sabia que o pai já havia testificado, esse é meu filho. Então você vê, ele pega aquele momento de glória e começa a tentação em meio à vitória. Então, não é somente no momento de sensibilidade, no momento difícil do deserto. O Satanás, ele tenta com as glórias também, ele tenta com a vitória, e a gente precisa ficar muito atento. Então, o contexto era esse, né, do batismo, logo ali o Espírito Santo impeliu. Marcos vai dizer que foi para isso, para ser tentado. Aí pode bugar a mente de alguém, né, dizer, mas espera aí, mas Deus, ninguém tenta. A gente vai ver a diferenciação de tentação e provação, mas o texto é claro dizer que foi o Espírito que enviou, que o impeliu para aquele momento. Ele estava para iniciar o seu ministério, o contexto é esse, ele precisaria ser aprovado para iniciar o ministério. Era a prova, ali o vestibular para começar o seu ministério, né? Então, o Espírito vai levar ele com essa certa urgência, logo, imediatamente, né? Ele sai ali da água e vai para o deserto. E o Espírito tem a intenção de que ele seja provado, né? Ele tem que provar que é o Salvador, que é apto, que tem as credenciais para ser o Salvador. Ele tem que provar que está pronto, porque não ia ser fácil a via crucis dele. Ele teria que ganhar a vitória ali escondido. Isso vai lembrar muito Davi, né? Escondido lá, ele lutou com o leão, com o urso e venceu, para depois vencer em público, derrotando o gigante. Jesus, ele vence primeiro no deserto, longe dos olhos de todo mundo, para depois vencer na cruz, né? Em público, à vista de todo mundo. Então, o Espírito tem o propósito de levá-lo para que ele seja preparado para isso. E também para que ele tenha experiência humana, para que aquilo que Hebreus disse lá na frente, ele foi tentado em tudo, e foi de fato. Ele não só assumiu a sua forma humana, mas ele experimentou os dilemas humanos. Ele experimentou na prática, ele teve a experiência do que é ser tentado, do que é ser angustiado, sofredor. Todas os nossos dilemas humanos, Jesus enfrentou. Então ele sabe muito bem, né? Como você falou no início, alguém diz, pastor, mas você não sabe. O pastor pode não saber, mas Jesus sabe. Ele sabe a dificuldade de todo mundo, de cada um, porque ele enfrentou isso na prática. Essa parte humana dele, vale ressaltar aqui, pastor, também, porque tem aqueles que acreditam assim, mas ele era Deus, então Deus não pode pecar, então é lógico que ele não iria pecar por causa da natureza divina dele, mas por causa da natureza humana havia a possibilidade, porque se não houvesse essa possibilidade, se alguém me dizer assim, mas Deus, é impossível Deus pecar. Concordo, Deus é impossível pecar, mas o humano pode pecar. E eu sei que há uma confusão, porque quando vai se trabalhar na teologia a fusão dessas duas naturezas, né, que são indivisíveis, a gente não consegue separar, mas ao mesmo tempo são distintas, são coisas diferentes. É estranho para nós compreendermos. Isso, mas porque o mistério ele é real. É um mistério verdadeiro, é uma verdade, parece ser paradoxal, aquele que não pode pecar, mas tem a possibilidade de pecar. Deus, ele é imortal, portanto Jesus morreu. E aí como que fica, né? Então, só entendendo a fusão dessas duas naturezas que a gente consegue ali ainda ter uma noção, né? Tudo a gente não consegue
entender da fusão dessa natureza, mas a gente sabe que Deus ele é imortal, mas Jesus morreu numa cruz para nos salvar. Da mesma forma, Deus não pode pecar, mas Jesus, por ter a sua natureza ou a inclinação humana, ele teria essa possibilidade, mas ele venceu e assim não fez, né? Um detalhe, quando a Bíblia diz que Jesus foi tentado, ela não está nos dizendo que o que Cristo passou no deserto não foi um teatro. Sim. Não foi um faz de conta. Vou fazer de conta que estou sendo tentado, mas eu não sinto na pele aquilo que os outros mortais sentem. Pelo contrário, né? O que Jesus passou foi real. Tudo aquilo que está descrito aconteceu literalmente. Sim. Então Jesus sabe, ele é um homem de dores. Ele sabe o que é padecer. Uhum. Quando a Bíblia diz nas tentações que Jesus sentiu fome, era fome mesmo. Uhum. Quando a Bíblia diz que Jesus foi tentado para saltar do pináculo do templo, ele foi tentado mesmo, né? Uma proposta suicida para o mestre, né? De repente um tema tão atual, né? Quantas pessoas elas sentem essa tentação? Jesus sabe o que é isso. Uhum. Ele foi tentado a saltar do alto do pináculo do templo, quando Jesus foi tentado a barganhar aquilo que recebeu do Pai por causa da glória oferecida por Satanás, ele entende as propostas tentadoras que a gente também recebe nessa vida. Então Jesus passou, o Espírito Santo o conduziu, faz parte do propósito de Deus, isso é bem bacana. A vida com Deus é um processo, pastor Josias. Você foi muito bom você falando do contexto, quando fala sobre o batismo do servo Jesus. Então aquele foi um momento glorioso mesmo, né? Uhum. Foi batizado, João Batista o ovaciona, o destaca, o céu se abre, vem uma pomba, o Espírito em forma de pomba, pousa em Jesus e a voz, esse é meu filho amado. Aquele é o ápice. A vida cristã tem esses momentos gloriosos, mas a vida cristã também tem seus desertos. Tem. E quando a Bíblia fala que Cristo Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto, está nos ensinando que a gente precisa também entender que teremos que passar pelo deserto que contém tentação. Exato. A história de Cristo é a réplica da história do cristão, né? Isso. Que assim, tem glória, mas tem um Gólgota ali na frente. Você vai ter que passar por isso. Tem a Via Crucis, tem o deserto, tem os momentos bons de estar junto com os amigos, com os discípulos, de estar em festa, estar no casamento. Tem os milagres. Tem os milagres. A vida do cristão ela é completa, né? Então a gente olha para a vida de Cristo, fomos apelidados de cristão porque vivemos imitando ele. Perfeito. E quando você falou, né? Jesus estava sendo tentado. Ele sendo aprovado, ele iria enfrentar outras tentações. Sim. Aquela tentação que Jesus venceu, o ajudaria a vencer outras tentações. Quando a gente passa por um deserto tentador, aquilo que Deus permite que a gente enfrente vai nos ajudar a sermos crentes mais maduros, mais fortes, para vencermos, inclusive, batalhas maiores, Sim. mais ferrenhas. E já aproveitando esse papo, na segunda pergunta, nós temos o seguinte questionamento. Qual a principal atividade de Satanás? Essa atividade depende da permissão de Deus? Qual é a principal atividade de Satanás, pastor Josias? Fala pra gente, por favor. Uma das principais, né? Eu coloco a tentação, né? Isso. Que a gente está estudando como uma das principais atividades de Satanás. Ele não tem autonomia total, senão a gente já era, como diz o Antigo Testamento, ora diga Israel, se não for o Senhor, já havíamos sido engolidos vivos. Esperaria de morrer. Fosse a vontade dele, se ele tivesse essa autonomia que muitos acham... Era uma tortura, porque não basta matar, é o engolir vivo, fazendo aí usando a figura de linguagem do Salmo. Então assim, mas ele não tem
E aí, assim, o que ele faz? Ele sabe que há um dispositivo, de um software do mal dentro da gente chamado pecado, que faz a gente inclinar-se para as coisas erradas, e então ele sabe que isso é um poder destrutivo dentro do homem, o pecado. Então ele aguça, ele tenta para que haja uma destruição de dentro para fora, que é aquilo mais ou menos que Balaão fez, né? Ele tentou jogar encantamento, fazer macumba, aquilo lá. Ele disse assim, olha, contra o povo de Deus não pega, tem uma proteção. Só que qual o conselho maléfico que ele deu ao Baraque, ao rei? Disse assim, olha, envia prostitutas para o acampamento, porque eles vão se prostituir e Deus vai destruir eles. Veja, o pecado está dentro dele. Se não pega, né, se Satanás não tem essa autonomia de lançar essa maldição direta, ele não tem autonomia contra a vida. João vai dizer que aqueles que são filhos de Deus, o inimigo não toca, ele não tem autorização nem para tocar. Se tocar, Deus tem que permitir. Me permita, pastor, você citou o versículo e uma parte dele, esse mesmo texto diz que os filhos de Deus, eles não vivem pecando, por isso o maligno não lhe toca. Isso. Não sei se você ia completar depois. E Satanás, foi muito legal você ter falado, porque Satanás sabe que ele não tem autorização para tocar em nós, só que ele vai tentar, porque se nós cedermos à tentação, o castigo virá. Sim. As consequências virão. Exatamente, ele sabe disso que tem dentro do ser humano, e ele vai aguçar porque ele sabe que caindo em pecado é o próprio Deus que vai julgar. Então, assim, o pecado vai distanciar de Deus. Então, é por isso que é uma das principais atividades dele é a tentação. Já que ele não pode ir direto, ele vai por essa via, né, da tentação, porque ele não tem essa autonomia. Então, ele acaba tentando, né, ele acaba induzindo ao erro, induzindo ao pecado, como você falou no começo. Cada um tem sua propensão e ele sabe disso. Então, assim, ele não vai oferecer comida para quem não tem fome. É isso aí. E ele esperou Jesus ficar no auge da sua fraqueza física, no auge da sua necessidade de alimento, para oferecer o pão. Por que ele não ofereceu o pão para Jesus no primeiro dia? No segundo dia? Ele esperou 40 dias, né? E ele sabe, né, do que o ser humano é propenso, né? Isso desde o começo ele faz. Isso o autor da lição vai colocar uma comparação entre Adão e Jesus, né? Adão estava num ambiente totalmente favorável, estava no paraíso, tinha comida boa de sobra, era só ele querer. Só que ele foi tentado, né? Naquele ambiente bom, cercado de animais, tudo, não havia inimizade na época entre o homem e a natureza, os animais. E Adão caiu num ambiente extremamente favorável. E Jesus no deserto, diz o texto que ele estava habitando em meio às feras, verdade, com fome, e ele conseguiu vencer. Isso nos ensina, pastor, que a culpa não é do ambiente, como a sociologia moderna está querendo incutir na mente das pessoas hoje, que o ambiente forma a pessoa. Não tem a ver com o ambiente. A teologia vai dizer que não é o ambiente, é aquilo que está dentro do ser humano. É uma questão de escolha. Sim, porque se fosse o ambiente, por que a gente dizer, por exemplo, que há tanta gente honesta numa favela, por exemplo? Onde tem muita criminalidade. Isso, o ambiente é desfavorável, mas a maioria é honesto. Aí, aqueles que não seguem, aqueles que tentam, vai dizer, mas ele mata e rouba porque viveu em umas condições assim. Isso é a sociologia que vai dizer. A teologia vai dizer outra coisa. A teologia diz o problema está dentro do homem, não fora do homem. Não é o ambiente, é o que está dentro do homem. E Jesus provou que o ambiente não foi o determinante.
porque em um ambiente árido, totalmente desfavorável, ele vence. Adão, num ambiente totalmente favorável, ele cai. Então veja que se fosse o ambiente, era para Adão ter vencido e Jesus ter perdido, mas não, é o que está dentro da pessoa. Exatamente. E o próprio diabo, ele aproveitou aquele ambiente hostil, ele usa o cenário que tem. Sim. O diabo, ele não escolhe o cenário para poder atacar. O cenário que o ser humano estiver, ele vai criar suas estratégias. Inclusive, no Jardim do Éden, o ambiente era positivo, mas Satanás utilizou o animal que, no entender dele, seria um animal que atrairia a atenção da mulher. A própria mulher, seduzida por aquela situação, convenceu o seu marido, que pela sua falta de personalidade e de obediência, caiu em pecado. No caso de Jesus, o diabo sabia, ele estava ali entre as feras, num ambiente hostil, então o diabo não perde a oportunidade. A Bíblia fala de 3 tentações, ao menos as mencionadas nesta parte, porque ele foi tentado de muitas maneiras, e como disse João, tem umas coisas que o mestre fez, que o mestre vivenciou, mas que não estão escritas, porque senão não haveria biblioteca no mundo que pudesse comportar todas as notícias que se tem a respeito de Jesus. Mas tratando-se dessas 3 tentações, que a terceira pergunta, inclusive, aborda, eu queria que você falasse sobre elas. Quais foram essas 3 tentações? O que é que elas nos ensinam? Que tipo de ensinamento existe na maneira como Jesus reagiu e na forma como o próprio diabo atacou? Antes, pastor, eu acho que vale a pena a gente falar sobre a tentação em si, né? O que é a tentação. O John Owen, ele tem um livro muito antigo por esse nome, Tentação. É de 1600 e poucos esse livro, é uma edição de bolso capa dura, assim, rapidinho de ler. Mas é interessante que John Owen, ele fala da etimologia da palavra tentação. Ele diz que antigamente, quando os produtos agrícolas eram transportados em vasos de barro, a tampa era tapada com cera, né? Então eles colocavam e vez ou outra se misturava, ninguém sabia, é de trigo isso aqui ou é de cevada, o que é esse pote aqui. Então a cera, como é mole, furava, né, com o dedo a cera para ver mesmo, não é cevada não, é trigo isso aqui mesmo. A esse ato de furar que ele diz que da onde veio, se originou a palavra tentação, por isso que é muito parecido provação para tentação. Tentação e provação, na realidade, é para ver aquilo que tem dentro. Tem dentro. E a diferença entre tentação e provação, que a gente vai ver na prática, é só a fonte. Se vem de Deus, é provação, porque a palavra de Deus diz que Deus não tenta a ninguém. Então, se vem de Deus, é provação. Se vem do inimigo, é tentação. Se o objetivo é destruir, então é tentação, porque vem do inimigo. Agora, se o objetivo é aprovar, então vem de Deus, é a aprovação. Então, quando Deus ele prova, é para provar aquilo, é para provar mesmo aquilo que ele já sabe. A provação, ela funciona para nós seres humanos, não para Deus, porque Deus já sabe. Ele não precisa furar para saber o que está dentro. Verdade. Ele já sabe. Vê o caso de Jó, antes de o diabo tentar Jó, Deus, ele primeiro fala, viste meu servo Jó, como é temente e fiel? Ou seja, Deus já sabe o que está dentro. Aí o inimigo sempre vem com dúvida, mas será? Se é assim, porque você protege ele com a cerca, remove essa cerca aí, me dá autorização para mim perfurar ele para ver se dentro dele é isso que você diz. Deus já sabia, meu servo é temente e fiel. Então ele autoriza, diz, não, está autorizado, vai lá. E quando Deus permite, é para provar, por isso o nome provação, para provar que Jó é temente e fiel. Então o inimigo vai com a tentação, porque da parte do inimigo sempre é tentação, porque o intuito dele é derrubar, é destruir Jó.
Então é tentação, mas a permissão de Deus é provação. Pode provar. Meu servo, ele é justo, ele é fiel. Com Jesus acontece a mesma coisa. Veja que ele anteriormente diz: esse é meu filho. Filho amado, filho obediente, filho sincero. E assim, esse é meu filho. Então, Satanás vai tentar para ver se é isso mesmo. Tanto que a primeira tentação é isso, né? Se és filho de Deus, se você tem essa condição de filho, então veja, Deus já sabe, ele é meu filho, esse é meu filho amado. A dúvida quem está lançando é o diabo. Exatamente, aí ele permite a aprovação para que todos os seres humanos saibam de fato que Jesus é filho de Deus. Porque para o pai ele já sabia, ele é meu filho. Agora, para os discípulos, para todo mundo que estava ali, precisava ser provado que ele é filho. E a resposta dele ser filho de Deus não foi ouvindo a voz do diabo. Não. O diabo disse: se você é filho de Deus, pega essa pedra, transforma em pão e sacie a sua fome. Faça o espetáculo. Então, Jesus ele vai em outra direção. Por ser filho de Deus, ele não vive só de pão, mas de toda a palavra. Exatamente. Jesus demonstra a compreensão correta da filiação divina. A filiação divina não necessariamente tem a ver com promoção de espetáculo, não necessariamente tem a ver com o recebimento de tudo aquilo que se tem necessidade, mas tem a ver em cumprir a vontade do Pai. Exato. E quais os tipos de tentação? Você já tocou em algumas aí que a pergunta nos diz. Então, a primeira, ele foi tentado na área do prazer, né? Tá com fome, comida. Você vê que Adão, ele caiu pela comida também, foi algo oferecido a ele. A gente vai ver, como estudamos a lição do trimestre passado, Esaú trocando sua progenitura por causa de comida. Ele vai tentar através do prazer, depois ele tenta através do poder, né? Ó, se tu és, mesmo quem diz, pula daqui, né? E aí todo mundo vai ver quem é você. Então assim, mostre poder, faça um espetáculo aqui. E depois, através das posses, a terceira tentação: se você, ajoelhado, me adorar, você vai ter tudo aqui eu te dou nesse mundo, tudo isso. E quando a gente olha, quando eu falei no começo que é muito atual esses ensinamentos, porque é exatamente isso que a humanidade procura hoje: sexo, poder e dinheiro. Sexo como sendo a expressão máxima do prazer, né? Então assim, quantas pessoas caem, pastor, nessa área hoje? Infelizmente, a gente vai ver servos de Deus sempre tomando uma notícia aqui e outra ali, porque caíram, porque se deixaram levar pelo prazer ou do sexo, ou da bebida, das drogas. Muitas pessoas são tentadas hoje. Me permita, pastor, no próprio texto, não há uma proibição ao prazer, mas a maneira como se desfruta dele. Sim. Porque Jesus, ao terminar o jejum, ele se alimentou. Sim. Ele teve o prazer da alimentação. Mas se ele atendesse a proposta do diabo, ele estaria tendo um prazer pecaminoso. É como a questão do sexo que você mencionou. O problema não é o sexo, porque é abençoado, foi criado por Deus, mas ele está sendo destruído, de maneira ilícita. Exatamente, né? Exatamente. A forma que as pessoas têm usufruído do sexo e que tem tornado esse prazer pecaminoso. Pecaminoso. E muita gente está caindo, né? A gente vai ver o poder também que as pessoas procuram a qualquer custo hoje. O dinheiro, né, que hoje é a expressão máxima de posse, né? Para você ter posse, você precisa do dinheiro. Então é isso que os seres humanos procuram hoje, e é através disso que ele está tentando. Tentou Jesus nesses quesitos e tenta aos servos de Deus, tenta os cristãos através disso. E quando a gente olha para Cristo, por que ele não comeu se era lícito? Mas porque se ele tivesse comido, ele estava obedecendo ao inimigo, que disse: transforma isso em pão e come, mata a tua fome.
ele estaria obedecendo, ele não estaria obedecendo o pai. Vê que ele está aqui na condição de filho. Isso. O filho obedece o pai. Agora, se ele come, se ele pula ou se ele se ajoelha, ele estava obedecendo ao inimigo. Então, veja que Jesus Cristo, ele percebe isso e vai levar como uma filosofia para o seu ministério. A gente vai ver ele se abdicando dos prazeres, ele vai se tornar um ermitão, um celibatário. A gente vai ver ele se abstendo do poder. Por exemplo, ele não quer a cadeira, ele não quer o trono, ele sequer queria evidência. Quando alguém descobria quem ele era, ele falou, fica quieto, não conta para ninguém, não conta para ninguém. Então, ele prefere o anonimato, posses. Ele diz assim, olha, o Filho do Homem não tem um travesseiro, você tem certeza que você vai seguir? Eu não tenho um travesseiro como posse, eu uso uma pedra para dormir. Então, vê que isso balizou, né? Aquela tentação baliza todo o ministério de Jesus. Ele não vai querer desejar essas coisas que o inimigo ofereceu para ele. E pastor, e o desfecho? A Bíblia fala que Jesus venceu. A quarta pergunta provoca a gente sobre o desfecho, a vitória de Jesus, e descreve também os anjos, né? Seres sobrenaturais aparecendo aí na conclusão dessas tentações que Jesus sofreu. O que você tem a falar sobre o desfecho das tentações? O desfecho foi grandioso, né? Jesus, ele tem o reconhecimento do Pai lá no batismo, ele não precisa de reconhecimento humano nenhum, muito menos do de Satanás. Então ele vence Jesus vence o diabo, Satanás, através da palavra, porque ele é o filho, ele é o servo, ele é obediente ao seu Senhor, ao Pai. Então o inimigo tenta com essas 3 tentações, mas ele vence sempre usando a palavra do Pai. Vê que ele se coloca sempre na condição de filho. Foi isso que o Pai disse, é isso que está escrito, então ele obedece estritamente o Pai. Não dá chance nenhuma para o inimigo. E isso é um aprendizado para a gente hoje de não querer buscar a aprovação humana, mas sim a de Deus. Basta. O Pai diz que eu sou filho amado, isso basta. Eu vivo sem comida, eu vivo sem posses, eu vivo sem poder. Porque o Pai disse que eu sou filho dele. A graça é suficiente. A graça. Então, hoje a gente vê as pessoas buscando reconhecimento. O dia que eu tiver vários diplomas pendurados na parede da minha sala, eu vou ser reconhecido como alguém inteligente. O dia que eu fizer ter o corpo belo como eu quero, eu vou ser reconhecido e aceito. O dia que eu tiver bastante dinheiro, eu vou ser aceito. Os homens buscam a aceitação de homens, mas Jesus buscou a aceitação de Deus, e é isso que basta para a gente não cair em nenhuma tentação. Buscar, olha, se Deus diz quem você é, que você é filho, que você é adotado, isso basta para vencer todas as tentações. Ele vence através da palavra, os anjos vêm e servem, né? A palavra não diz que de forma que eles serviram, né? Mas se eu fosse o evangelista, eu tinha colocado assim, para se cumprir a palavra que disse, preparas para mim uma mesa no meio ao deserto, porque parece que cabe muito, e eu entendo que foi comida também, né? Tem como comentaristas que vai na linha da adoração, Jesus foi adorado, tem comentarista bíblico que diz que de fato foi uma porção alimentar. Por causa do contexto, está falando de comida, ele foi tentado pela comida, o contexto fala com fome, então isso indica, é bem provável que serviu ele com comida. Isso não afirma categoricamente porque o texto não diz, né, isso, pastor? porque não está escrito, mas eu creio que foi dessa forma e não somente aquilo, eles serviram de outra forma, porque quando a gente vai ver toda a vida de Jesus, a gente vê os anjos aparecendo para falar com a mãe dele, Maria, depois fala com José, no nascimento dele os anjos estão presentes, aqui no deserto estão presentes, na ressurreição, na ascensão, né? Então todo momento do ministério de Jesus, a gente vê a ação de anjo como
eles agem também em nossas vidas. Não podemos ver, né, relatar, ser visível, mas de fato anjos existem e anjos eles estão trabalhando em favor da obra de Deus, da igreja de Deus e da gente também. Então a gente pode ficar confortável em saber que, embora não os vejamos fisicamente, mas é certo que existem anjos ao nosso redor, tem anjos fazendo a vontade de Deus em auxiliar a igreja de Cristo. Isso aí, pastor. Embora a tentação aconteça no contexto humano, há um universo sobrenatural em meio às tentações. Tanto da parte do mal tentando nos fazer pecar, como da parte de Deus oferecendo livramento. Para finalizar aqui a nossa reflexão, tem duas aplicações de maneira objetiva. Eu queria que você finalizasse aqui o comentário da lição baseado nessas duas sentenças, que diz assim, para o pessoal de casa, para você, preste atenção. Acredite, enfrentar as tentações é inevitável. Acredite, vencer as tentações é possível. Então há esses dois raciocínios. A tentação é inevitável, mas a vitória sobre a tentação é plenamente possível. O que você tem a dizer para a gente, pastor? Há uma dificuldade aqui para muitos, né, dizer, mas por que Deus permite eu ser tentado? Por que Deus permite essa provação na minha vida? Jesus, ao ensinar a gente a orar, ele ensinou dizendo assim, ora dizendo assim, não nos deixe cair em tentação. Ele não está falando, não nos deixe entrar em tentação. Verdade. Entrar em tentação, isso faz parte da vida de todo cristão. Todo cristão vai ser tentado, porque o inimigo está do outro lado. Ele está tentando a gente. Agora, a nossa oração, o nosso esforço é para não cair em tentação. E qual deve ser nossa postura para não cair em tentação? Primeiro, a gente não pode ignorar a existência de um inimigo que, em comparação com o nosso, é muito forte, mas com Deus ele é apenas um servo, só vai fazer onde até Deus permitir, ele não tem autonomia total, mas ele existe, está aí, tentando. Então a gente não pode ignorar e dizer, não, ninguém vai tocar em mim, porque isso corre o risco de você descuidar e cair, né? Quando eu penso que estou fraco, é que eu estou forte. Por quê? Porque eu tenho a noção do perigo, então eu vou ficar em alerta, eu vou me precaver, eu vou vigiar. Jesus vai para o deserto para jejuar e orar, para estar mais forte. Em outra ocasião ele disse, o espírito está forte, mas a carne é fraca. Ele estava sempre atento, olha, eu posso ser traído pela minha própria carne, o inimigo está à espreita, a qualquer momento ele pode tentar me derrubar ou destruir. Então, primeiro a gente não pode ignorar, mas também não podemos ir para um outro lado, de superestimar, de viver com medo, vendo o diabo em tudo, toda esquina o diabo está ali, e toda hora viver uma vida sem qualidade de vida. Jesus veio para trazer vida e vida em abundância, então ele quer que a gente tenha uma qualidade de vida, não uma vida de medo. O amor de Deus por nós lança fora todo medo. Então, não superestime o inimigo, mas também não ignore. Essa é a postura. E para vencer, é possível o crente vencer? Sim, nós devemos viver, resistir. A gente é possível de duas maneiras. A Bíblia vai falar que enquanto ao diabo a nossa postura é resistência, resistir o diabo e ele vai fugir. Então a gente viu com Jesus no deserto que o diabo teve que sair, porque Jesus resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Só que com a tentação do diabo é fugir. A gente não pode parar muito tempo, encarar muito tempo uma tentação, ficar diante dela muito tempo. É aquela fuga de José, uma fuga estratégica, dizer, não, se eu continuar nesse caminho, se eu parar muito tempo aqui, vai dar ruim. Então, ainda que deixe o manto para trás. Isso, fuja. Então, da tentação, né, Paulo vai dizer a Timóteo, fuja das tentações, não encare, fuja. Agora o diabo você encara, o diabo você resiste e ele que foge da gente.
Muito bem, pastor. Como de costume, nós sempre nos desafiamos a colocar em prática aquilo que a gente aprende, porque a gente observa e interpreta o texto, mas a gente precisa aplicar. E geralmente a gente tem um recado sobre essa questão do desafio, o desafio da semana. Eu convido você, o pessoal de casa, a assistir esse recado que vai ser dado. Vamos lá. Quem não conhece a famosa oração do Pai Nosso? Ela é cantada, ela é recitada em todos os meios cristãos, ela é muito conhecida, né? E nessa famosa oração que Jesus ensinou lá no Monte das Oliveiras, ele diz assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. E não nos deixe cair em tentação. Você já parou para pensar no significado de cada frase que compõe essa oração? Na lição de hoje, nós aprendemos e estudamos acerca da tentação de Jesus, que ele, como homem, ele sofreu tentação e diz que ele foi tentado em tudo. O livro, a carta aos Hebreus, fala disso, que ele em tudo foi tentado, mas ele não pecou. E nós somos tentados, nós sofremos tentações. E muitas vezes a gente recita essa oração, mas fala de uma forma decorada, sem pensar no valor, no significado dela, né? Então a gente pede para Deus: não nos deixe cair em tentação e livra-nos do mal. Então, quando você fizer essa oração, preste atenção naquilo que você está pedindo para o Senhor, porque Ele pode te livrar da tentação e pode também te livrar na tentação. Você pode sofrer a tentação e passar e ser vitorioso, e ser livre, porque Deus passa junto com você. Então, o desafio dessa semana reveja como está o teu relacionamento com Deus. Preste atenção naquilo, quando você ora, naquilo que você pede para o Senhor, naquilo que você expressa para Deus. Como está teu relacionamento? Ou são meras repetições? Então, aprenda a conversar com Deus como você conversa com um amigo, com alguém que está próximo. E quando você se vê numa situação que você percebe que o inimigo está montando, organizando uma cilada contra você, que você está correndo o risco de cair em tentação, você está sendo tentado, olha, dobre os teus joelhos, converse com Ele, porque Ele pode segurar na tua mão e você sair do outro lado vitorioso. Então, teu desafio nessa semana é pensar nisso, né? Quando você precisar, você sabe que Ele está à sua disposição, Ele ouve as nossas orações e Ele vem em nosso socorro toda vez que a gente pede, toda vez que a gente precisa. Mas o nosso relacionamento, ele precisa ser verdadeiro. Então pense nisso nessa semana. Que Deus te abençoe. Isso aí, pastor. Que a gente possa colocar em prática tudo aquilo que a gente aprendeu. Meu querido, muito obrigado pela sua presença. Foi muito bom. Fazia tempo que a gente não trocava uma ideia. A gente é colega de ministério, se vê em reuniões, em comissões, e o Espírito me permitiu ter você no melhor momento, na melhor parte. A Amém. Parte de debater as Escrituras. Glória a Deus. Que Deus abençoe seu ministério, sua esposa, abençoe a Igreja de Cristo que você cuida, que Deus o leve, mas Deus o traga novamente. Amém. Se assim Ele permitir. Pessoal, eu quero orar com vocês, eu quero pedir a bênção de Deus na sua vida, eu quero desejar o melhor da parte de Deus para você por meio de uma intercessão. Ouça a minha oração, receba a bênção de Deus nesse momento.
Querido Senhor, maravilhoso Pai, muito obrigado pelo privilégio de estar aqui com o pastor Josias, comentando sobre coisas relacionadas ao reino. Falamos sobre a importância de superarmos as tentações. Acreditamos que o Espírito abasteceu o nosso coração com a Tua palavra e estaremos mais fortes espiritualmente a partir daquilo que aprendemos. Eu oro também, meu Deus, por aqueles que estão nos assistindo, mas talvez estejam passando por algum momento difícil. Eu sei que esse é um momento espiritual e neste ambiente, de espiritualidade, coisas extraordinárias podem acontecer. Eu oro, meu Deus, pela mãe que tem o seu filho doente, pelo pai que está desempregado, eu oro pelos problemas familiares para que sejam devidamente resolvidos. Eu oro por aqueles que precisam de um milagre, de uma resposta sobrenatural. E eu acredito que o Senhor, segundo a sua boa vontade, fará o melhor acontecer na vida desses que me assistem. Eu oro, meu Deus, os abençoando e desde já te agradecendo na autoridade do Filho de Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Meus irmãos, muito obrigado, Deus abençoe. Até a próxima semana, se assim o Senhor nos permitir.